trouxe aqui para vocês uma pesquisa que foi executada pelo Philips Design Research, que é o centro de pesquisa da Philips, né? Essa pesquisa chama The Future of Shopping. Vocês encontram ela disponível nesse endereço. O endereço é meio estranho, mas é porque ela usa até um site que chama Time URL. Quem gosta de Twitter aí conhece, né? Você entra nesse site, coloca lá um link desse tamanho, e ele solta um pequenininho para você que manda para o mesmo lugar. Então você não precisa ter medo de clicar nisso, entrar nesse link depois, não. Porque ele é o link da Philips, só que ele está condensado. Por que eu trouxe, por que eu vou falar dessa pesquisa aqui? Porque ela fala de situações de consumo, né, em grande parte dessa questão do varejo, e como que, de certa maneira, as coisas que eu falei antes, essa situação de mercado, essa mudança de paradigmas na publicidade, como, de certa maneira, isso se reflete no consumo. Mas por que falar de consumo quando a gente está falando de design da informação, quando a gente está falando de educação à distância? Porque, na verdade, as pessoas consomem conhecimento, né? A gente pode falar que a gente pode vender um curso para a pessoa, a gente pode falar que a gente pode vender uma informação para a pessoa, apesar de que conhecimento você não pode obrigar a pessoa a ter o conhecimento, né? Você tem dados, e a gente chama de dados aquele conteúdo que, de certa maneira, não tem uma significação própria, né? Pode ser uma série de números, como Lost, lá, um tanto de número que não tem sentido básico, né? Mas, se aqueles dados fazem sentido para mim, a gente chama isso de informação. E se eu uso essa informação em algo prático, em algo que me traz algum tipo de benefício, a gente chama de conhecimento. Então, você pode até fornecer informação para alguém, mas você não pode obrigar a ela a usar aquilo praticamente na vida dela ou aplicar aquilo de maneira pragmática ali, numa determinada situação. Então, a gente pode vender informações, mas a gente não pode forçar as pessoas a ter um conhecimento. Mas, com os recursos que a gente tem hoje, a gente é capaz de criar uma situação que, de certa maneira, faz com que tudo caminhe para poder auxiliar nesse processo, né? A gente dispõe de todos os insumos, a gente cria uma boa situação, né? Um bom contexto para que isso aconteça. Eu estou falando do futuro do consumo, exatamente eu vou falar de alguns pontos que aparecem nessa pesquisa e vou estar relacionando eles com o tema que a gente vai tratar aqui. Primeira coisa que eu queria falar, que a pesquisa conclui, é o poder nas mãos do consumidor. A gente começa a perceber isso porque todos nós somos consumidores e a gente começa a perceber que hoje a gente tem muito mais poder do que alguns anos atrás. A gente tem muito mais possibilidade de reclamar, a gente tem muito mais possibilidade de pesquisar, a gente tem muito mais possibilidades de ir a fundo quando se trata de consumir algum material ou de ter acesso a algum tipo de informação. É importante a gente falar, por exemplo, de como que é o papel disso hoje nesse ensino participativo, né? O professor Paulo Freire já falava que a questão da educação ela não se dá de um ser humano para outro, mas sim de um ser humano com o outro, né? E isso é muito interessante porque de certa maneira, muito mais forte hoje em dia frente a essas questões que a gente está levantando. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma vitrine interativa numa cidade europeia e isso já existe, na verdade. Isso possibilita que o consumidor em si tenha um poder muito maior até nessa relação de consumo. A gente sabe que você pode pesquisar, que você pode comparar produtos, você pode fazer uma série de coisas, mas comprar com a loja fechada é uma coisa que até então não tinha jeito, né? E isso é possível hoje em dia já. Eu vou mostrar um vídeo aqui, você pensa que ele é rapidinho, que mostra exatamente isso, como que isso acontece. É uma vitrine interativa, é um produto, é um celular que está sendo vendido, e você não precisa nem encostar na vitrine. Você pode comprar, mesmo de madrugada, andando. Quem conhece, quem já foi para a Europa, sabe que tudo fecha muito cedo, né? O metrô fecha, as lojas em várias cidades europeias fecham muito cedo e isso traz um diferencial muito grande, né? Você poder fazer uma compra, receber as coisas pelo correio, ou poder receber uma confirmação de compra pelo celular, isso muda totalmente as relações de consumo. Passa um vídeo para a gente ver. The future's bright, the future's well, this.
preciso encostar na vitrine para não sujar o todo o cabelo. It's not a touch screen, it's a wave your hand in front of the screen. The kind of technology only seen before in science fiction blockbusters. Justin Billingsley is Orange UK's brand director. This is a new first market from Orange. Yet again, interactive windows so that at night time when our stores are closed, your interaction with Orange doesn't have to stop. It's quite amazing. You can enjoy things like music videos. Eu gosto de ver nas estrelas, parece até a força, né? Se mover. Science behind the screen being called gesture-based technology. Touchscreen now standard on public transport, phones and computers. This is being hailed as the next step, using human gestures to interact with technology without touching a mouse, keyboard, joystick or even a screen. This is its first public incarnation, and the futuristic facades already pulling in the crowd, from intrigued adults to super savvy youngsters. I think it's quite good. You can search for music and play some music and stuff, and you can watch films. E esses aí são os privilegiados, né? Porque a gente está apenas visitando isso, né? Essa era, né? Eles são nativos, né? Eles nascem dentro dessa tecnologia. Apesar de que, eles nascendo nessa tecnologia, a gente tem a vantagem de poder enxergar de fora, né? A gente não nasceu nesse mundo, quem está na faixa de 30 anos para cima, começou a acompanhar o início disso. Mas isso possibilita a gente conseguir analisar isso com mais clareza, já visto que a gente não está vendo de dentro, né? A gente está vendo bem de fora, a gente acaba conseguindo enxergar essas coisas com mais detalhe, com mais propriedade. O que eu quero mostrar aqui também é mais uma vez um resultado da pesquisa da Philips que fala sobre informação e privacidade. O que a pesquisa fala é que hoje em dia a gente troca uma coisa pela outra, né? Se você quer mais informação, se você quer mais serviços, quer mais personalização, você troca muitas vezes isso por privacidade. O que vocês estão vendo aqui é um banco de imagens que chama Flickr, e esse banco de imagens você pode criar, por exemplo, um group pool, tipo uma pesquisa de grupo ou um local onde as pessoas discutem, colocam imagens. Várias pessoas podem chegar ali e colocar imagens num grupo que eu criei. O grupo que o cara criou chama What's in the Bag, o que tem na sua bolsa. E a gente pode imaginar como seria a situação, principalmente as mulheres aí, de alguém te interpelando na rua e falando: olha, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma empresa, a gente trabalha com design de bolsas, e a gente está querendo que você abrisse a sua bolsa para a gente ver o que tem dentro da sua bolsa. Né? É pior do que vender carneiro no baú, né? Porque quem vai fazer isso, né? É uma situação extremamente constrangedora, né? Você não vai se expor dessa maneira, mas, ou seja, é um tipo de informação que você dificilmente teria acesso a ela com as formas de coleta de dados tradicionais que a gente tem. Mas ele foi extremamente bem sucedido nisso, porque ele trabalha com isso e ele conseguiu agrupar 11.250 pessoas colocando fotos. Nem todo mundo coloca foto, mas tem 11.250 pessoas que amam bolsas. Estão aqui disponíveis para responder perguntas, para discutir assuntos, para colocar a sua intimidade à mostra, né? Todo mundo, nas minhas aulas eu pergunto assim: quem é o maior fabricante de câmeras do mundo hoje? As pessoas geralmente falam: Kodak. Cada vez essa coisa funciona menos, né? Até alguns anos atrás eu perguntava e aí eu podia sempre me gabar no final, assim, dar uma resposta que ninguém tinha, mas as pessoas vêm acertando ultimamente. Porque o maior fabricante de câmeras do mundo hoje é a Nokia, né? Ou seja, essas câmeras estão nas mãos das pessoas pelo mundo inteiro. Você pode escapar da justiça, mas do YouTube ninguém escapa, né? Você pode não ser preso, mas lá no YouTube vai ficar para a eternidade, né? A gente sabe que na internet você põe, mas da internet você não tira, né?